Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Juliana Souza, nutricionista clínica funcional, e hoje nós vamos falar sobre os piores alimentos para síndrome do intestino irritável. Se você tem síndrome do intestino irritável, preste atenção nesse vídeo que eu vou falar sobre 5 alimentos que você deve retirar da sua alimentação. Pessoal, a síndrome do intestino irritável, ela é uma hipersensibilidade visceral que é associada com o sistema nervoso central e associada com alimentos, reação à ingestão de alguns alimentos. Então essa tríade, ela forma a síndrome do intestino irritável. Por isso que é conhecida como uma doença psicossomática, porque o nosso estado emocional influencia tanto na sintomatologia como na evolução da síndrome do intestino irritável. Então a gente tem que cuidar muito com a questão da alimentação. Quais são os alimentos que a gente deve retirar a partir do momento em que tem o diagnóstico da doença de síndrome do intestino irritável? O primeiro deles são os alimentos FODMAPs, tá? E eu tenho uma grande observação que eu faço dentro do consultório, que a grande maioria dos pacientes, quando vem para mim já diagnosticado com a síndrome do intestino irritável, eles já têm feito o protocolo por conta do protocolo Low FODMAP, que já encontro na internet, enfim. E aí muitas vezes feito de forma errada, sem retirar e reincluir esses alimentos, retirando por muito tempo, sem fazer reinclusão deles, sem utilizar protocolos de grupos alimentares, que são extremamente importantes, e principalmente levando em consideração a especificidade de cada um. Por quê? Quando você aplica todo aquele protocolo de Low FODMAP, não significa que você tenha reação a todos aqueles alimentos, tá? Às vezes você não tem reação a todos aqueles alimentos que constam naquela tabela. E se você retira, primeiro que faz uma exclusão desnecessária, né, restringindo muito a tua alimentação. Segundo, que você não reinclui, e aí você pode ter reação a esses alimentos futuros, tá? Dificuldade de digestibilidade desses alimentos. Então, os FODMAPs são os polióis. Vamos começar por ordem, né? Então são os frutoligosacarídeos. A frutose, ela é um FODMAP. A lactose, ela é um FODMAP. Oligosacarídeos são FODMAPs, são os frutanos, por exemplo. E os polióis são FODMAPs, tá? Então por isso que muita gente reclama que tem reação a xilitol, a sorbitol, tá? É porque tem intolerância a FODMAP, que xilitol e sorbitol é um poliol que faz parte do grupo dos FODMAPs, tá? Às vezes, erroneamente, a gente escuta porque quem tem intolerância à frutose tem reação a xilitol. Não, quem tem intolerância aos FODMAPs tem reação a xilitol e ao sorbitol, tá? Então, esses FODMAPs são os alimentos que devem ser retirados, mas com muita cautela, muito cuidado, utilizando protocolos específicos, tá? Com grupos alimentares, retirando e reincluindo esses alimentos um tempo depois, tá? Segundo alimento, os açúcares, né? Esses carboidratos, que são os FODMAPs, são os carboidratos não digeríveis, tá? Eles provocam o processo fermentativo ali no intestino e agudizam os sinais e sintomas da síndrome do intestino irritável, que é diarreia, constipação, dores na região abdominal, intestinal e quadros de gases intestinais, de flatulência e de distensão abdominal, né? Outros alimentos que são interessantes de retirar são os açúcares, né? Os açúcares simples, açúcar de adição, os doces. Por quê? Esses alimentos, eles desmodulam a composição da nossa microbiota intestinal. A nossa microbiota é composta por bactérias benéficas e bactérias negativas, né? Então esses alimentos esses açúcares são alimentos para essas bactérias negativas que vão se proliferar e vai ocorrer naquele intestino um processo fermentativo. Aumenta ainda mais os sinais e sintomas de distensão abdominal, de diarreia, ou constipação, de gases intestinais, tá? Então aí não é interessante também. O terceiro alimento que é importante retirar e ter cuidado são os adoçantes, né? O aspartame, sucralose, porque eles já são apontados nos estudos científicos como inibidores de bactérias benéficas, tá? Então eles mudam a composição da nossa microbiota intestinal e no caso da síndrome do intestino irritável isso é extremamente importante, tá? Ter uma composição de bactérias ali de forma equilibrada para que não haja uma desbiose intestinal e agudização ainda mais desses sinais e sintomas, tá? Outro alimento que também deve ser retirado da sua dieta alimentar, as bebidas gaseificadas. Então as bebidas gaseificadas, porque elas aumentam a distensão abdominal e também podem influenciar no aumento dessa sintomatologia. Outro alimento também que é interessante retirar a lactose, a gente já falou dele dos FODMAPs, mas o leite não só pela lactose, mas também por outros carboidratos componentes nele e também pelas proteínas de difícil digestibilidade, principalmente não só pela caseína, que a gente também tem a caseína como difícil digestibilidade, mas também pela
galactoglobulina, que é também, nós não temos enzimas, o ser humano não tem enzimas que fazem a quebra dessa proteína, então na síndrome do intestino irritável isso pode induzir ainda mais um processo inflamatório ali a nível intestinal, então é necessário fazer protocolo de retirada por um tempo do leite, depois quando for fazer a reinclusão de uma forma adequada, específica, caso a caso. Pessoal, esses são os alimentos mais importantes para fazer retirada do seu dia alimentar, se você tem um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Ao mesmo tempo, realizar uma alimentação altamente equilibrada em fibras, em carboidratos de boa qualidade, em proteínas, em lipídios. E cuidado com as fibras também. As fibras podem sofrer um processo fermentativo em excesso, se forem consumidas em excesso, e aí agudizar os sinais e sintomas da síndrome do intestino irritável, tá? Então ali 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e à noite, né, ou à tarde, e colocar frutas, hortaliças, que são os legumes, as verduras, as carnes, tá? Os legumes que são fontes de carboidrato bons, né? Os tubérculos, raízes, que são importantes também nessa composição do teu prato, tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, se tem alguma pergunta, né? Porque às vezes a gente fala tão rapidamente e às vezes fica alguma pergunta, alguma coisa que não entendeu, coloca aqui embaixo que eu ajudo você a responder e a sanar a tua dúvida. E se você gostou do vídeo, conhece alguém que tem esse síndrome do intestino irritável, já envia para essa pessoa, porque ela já consegue fazer essas mudanças alimentares no dia a dia dela. Curte o vídeo, compartilha o vídeo e se inscreve no meu canal do YouTube, porque aqui eu sempre estou colocando dicas sobre saúde, qualidade de vida e nutrição. Grande abraço!